Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Lei de Liberdade, Parte 1. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, senhoras e senhores. Hoje nós vamos abordar o capítulo 10, Lei da Liberdade, do livro 3º do Livro dos Espíritos. Kardec formulou 50 questões, nós então dividimos. Hoje vamos abordar aproximadamente 20, no máximo 25 questões. E no próximo mês nós iremos abordar o restante. Liberdade natural é o primeiro item. Depois ele aborda a escravidão. Em seguida, liberdade de pensamento. E depois ele aborda liberdade de consciência. E em seguida, o livre-arbítrio. Portanto, liberdade natural. Faz a primeira pergunta, a questão número 825 do Livro dos Espíritos. Existem condições do homem gabar-se de desfrutar de liberdade absoluta? Não, assim respondem os Espíritos, pois todos necessitam uns dos outros, tanto os grandes quanto os pequenos, os que se julgam pequenos e os que se julgam grandes. Em que condições o homem poderia gozar da liberdade absoluta? Aí os espíritos respondem: a do ermitão num deserto. Deixe de ter liberdade com a presença de um homem. Respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si. Absolutamente. Porque é um meio que ele vem da natureza. Portanto, nós sabemos hoje, através de informações dos espíritos, através da obra do médium Francisco Cândido Xavier, se lermos com atenção as revelações, especialmente do André Luiz, os comentários do Emmanuel, nós vamos observar isso, de que nós não estamos na Terra e nos unimos uns aos outros pelo que se chama de afinidade, tão somente porque Deus teria nos criado para vivermos próximos uns dos outros. É que Deus criou a mente humana, a mente de um modo geral, se imagina que seja a sua criação, por excelência, mais absoluta em todos os aspectos. Então nós produzimos forças. No tempo de Kardec não se sabia que as correntes do pensamento eram forças eletromagnéticas. Kardec considerava o pensamento como uma simples radiação. E hoje nós sabemos que o nosso pensamento, a corrente do nosso pensamento, são forças mento-eletromagnéticas. São forças cujos grânulos são extremamente pequenos e de um poder inimaginável, numa frase do Emmanuel. Enquanto o eletromagnetismo do nosso mundo, ele é extremamente limitado e ele serve ao homem dentro da exiguidade dos recursos da matéria tão adensada da qual nós participamos, da qual nós elaboramos os nossos veículos de manifestação. Portanto, se compararmos o eletromagnetismo espiritual com o eletromagnetismo do nosso mundo, o eletromagnetismo passivo, nós vamos verificar de que há uma grandiosa diferença. E os espíritos nos recomendam de que nunca devemos confundir o eletromagnetismo espiritual com o eletromagnetismo passivo do nosso mundo. O nosso é extremamente limitado o seu poder e serve muito à humanidade dentro do estágio de evolução, na matéria densa em que nós nos encontramos. Mas
O eletromagnetismo espiritual, ele tem um poder inimaginável. Portanto, todo o poder do espírito é conduzido pelo nosso pensamento, ou seja, pelas nossas forças mento-eletromagnéticas, pelas nossas forças mentais, pelos nossos fluidos mentais. Então, tudo isso são sinônimos. Portanto, nós temos esta força extraordinária que detém o poder de hipnose. A hipnose natural está instalada nas correntes do nosso pensamento. Quer dizer, Braid, na Inglaterra, juntamente com antecessores seus, estabeleceram as teorias que formulava e definia o chamado eletromagnetismo através, aliás, a hipnose através do processo de hipnose vulgar, que é muito conhecido hoje, mas nós sabemos hoje, através de informações da obra de Francisco Cândido Xavier, de que ele apenas abordou uma pequena fatia, através de um método que foi criado, onde facilmente qualquer criatura pode, através da prática do método, hipnotizar alguém. No entanto, hoje sabemos que a hipnose natural ela faz parte da mente. E as forças que nós geramos com os nossos pensamentos têm um poder inimaginável, numa frase do Emmanuel, como eu falei. Então, veja, as forças que unem as criaturas é o potencial de forças magnéticas que nós produzimos, ou seja, é o potencial do nosso pensamento. Então, nós estamos unidos às criaturas, não porque Deus nos criou porque simplesmente quis que nós nos uníssemos uns aos outros, a fim de evoluir, a fim de nos individualizar no mundo. Mas sim porque a mente é sua criação por excelência e ela detém o poder imenso de agregar forças de um poder imenso. E o nosso caro Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que estas forças mentais que nós acumulamos e que detêm um poder extraordinário, são forças que, se nós imaginarmos toda a expressão de força que existe na Terra, nenhuma delas se compara com o poder das forças mentais, com o poder do mento-eletromagnetismo, com o poder dos fluidos espirituais, com os fluidos mentais, com o poder do fluido animalizado, como chamou Kardec. Quer dizer, nós estamos hoje numa situação de aprendizado muito interessante e esperamos que a obra de Francisco Cândido Xavier seja mais estudada na Casa Espírita a partir de agora, que já há indício de que isso ocorrerá através da chegada quase que imediata de muitos espíritas entre os jovens que estão reencarnando, naturalmente para dar continuidade à evolução do pensamento espiritista. Portanto, essas forças é que nos mantêm unidos. Nós sabemos que existem pássaros ou outros animais que detêm muito pouco o potencial dessas forças que já existem nos reinos inferiores. Essas forças magnéticas produzidas pelo poder mental da célula, que é produzido, que existe em todos os animais, em todas as criaturas vivas, e que detém o mesmo poder de hipnose, já em fase bastante embrionária, porém de um grande poder. E alguns animais, como alguns pássaros, mais facilmente se percebe, eles conseguem viver sozinhos e estão muito pouco próximos uns dos outros. Naturalmente, ele possui muito pouca expressão dessas forças. Mas, na medida em que o tempo passa, através da individuação e da evolução do princípio inteligente, essas forças vão se agigantando. E no ser humano ela é de uma expressão extraordinária, onde nós formamos as grandes simbioses que duram milhares e milhares de anos consecutivos para se transformarem, para se tornarem úteis, para serem aproveitadas, por exemplo, no ambiente da constituição da família, no ambiente social em que nós nos encontramos, para caracterizar a afinidade entre as criaturas, para manter uma série de fatores que dizem respeito ao tamanho, por exemplo, das comunidades, das cidades,
Então, o mundo espiritual, os sábios do mundo dos espíritos, detêm todo o poder sobre essas forças e facilmente no planejamento das comunidades, das famílias, dos conglomerados de criaturas humanas, tudo é muito bem feito, exatamente porque eles exercem o domínio sobre as forças espirituais que nós ainda desconhecemos na Terra e que agora começamos a desvendar através do estudo do eletromagnetismo passivo do mundo, que nos possibilitará, no futuro, enxergar melhor os acontecimentos relativos ao eletromagnetismo espiritual. O nosso pensamento é, portanto, filho do campo elétrico, da eletricidade que é produzida em nosso cérebro espiritual e, portanto, desarticulado em nosso organismo espiritual, de tal maneira em que surgem os pulsos eletromagnéticos. Então, é o mesmo eletromagnetismo, porém, com frequência, com elementos variáveis do seu conteúdo, diferentes dos conteúdos do magnetismo passivo. E aí se destaca o tamanho de grânulo de força e a frequência como dois elementos fundamentais. E sabemos que tem um alto poder de indução, um alto poder de hipnose natural. E, portanto, a hipnose está presente na mente humana. E ela, por exemplo, é responsável por se obter a cura, por exemplo, dos passes, através dos passes magnéticos, que sem dúvida serão estudados também daqui para frente. Os princípios professados nesta vida serão levados em conta na outra vida? É uma outra pergunta feita, a 828A. Mais inteligente que seja o homem para compreender um princípio, menos desculpável será por não estou conseguindo enxergar direito, acho que tenho problema na visão ainda, por não aplicá-lo a si. Em verdade, o homem simples, mas sincero, está mais no caminho de Deus do que aquele que aproveita ser o que não é. Então, vou repetir agora para entendermos bem. Os princípios professados nesta vida serão levados em conta na outra vida. Mais inteligente que seja o homem para compreender um princípio, menos desculpável será por não aplicá-lo a si. Em verdade, o homem simples, mas sincero, está mais próximo no caminho de Deus do que aquele que apresenta ser o que não é. Então, o nosso processo de evolução nos possibilita sempre um aprendizado tão extenso que todos nós na Terra devemos agir com humildade, admitir que somos ainda criaturas mergulhadas no obscurantismo, na ignorância do mundo. E, portanto, não adianta nos arvorarmos em elementos sábios. E aqueles que são humildes, naturalmente, irão parecer muito mais sábios do que aqueles que se julgam muito sábios diante do pouco que já aprendeu. Portanto, estejamos sempre atentos aos ensinamentos de Allan Kardec, que nos trouxe Allan Kardec através da espiritualidade, porque Allan Kardec foi o escolhido por Deus para nos trazer a constituição doutrinária do Espiritismo. Nós temos essa informação que foi concedida por Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Allan Kardec foi escolhido pelo Cristo numa das assembleias que ocorreram logo depois das grandes convulsões que foram geradas, especialmente por Napoleão Bonaparte, na Europa. Então, naquela época, Jesus se aproximou da Terra e lá ele fez uma assembleia onde Allan Kardec foi escolhido com esta gloriosa missão, com esta grande missão, para nos trazer a constituição da doutrina dos Espíritos. Então, se tudo é dirigido pelo Cristo, se o Espiritismo é conduzido da esfera do Cristo, com as diretrizes que o Cristo criou, naturalmente merece
todo o nosso respeito, a nossa crença e a nossa atenção nos estudos. Todos nós sabemos que é muito simples o Livro dos Espíritos, exatamente porque todos nós devemos estudá-lo, devemos aprender, devemos saber e nos posicionar de acordo com estes ensinamentos que estão contidos nesse livro. Ele fala sobre a escravidão, que na verdade, no momento atual, ela existe muito vagamente em relação ao que já existiu de forma oficial na Terra, especialmente no tempo de Allan Kardec. Mas ele pergunta: há homens destinados a serem propriedade de outros homens? Não, Deus nunca teria feito isso. Toda sujeição de um homem a outro é contrário às leis divinas. A escravidão é um abuso da força. Vai desaparecer, como ocorre com todos os abusos. Ele faz na questão 830 uma outra pergunta. Quando a escravidão é um costume e muitos a praticam porque se conformam com esse uso que parece natural, são repreensíveis. É assim, a pessoa está vivendo num período, como ocorreu, onde a escravidão era um costume normal. Por mais que ele não se adaptasse à ideia de escravizar os nossos semelhantes, ele mesmo assim tinha os seus servidores, tinha os seus escravos e os tratava da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Então os espíritos responderam, ele também tratava os seus cavalos, os seus bois, sabendo que eles precisariam estar bem alimentados, bem nutridos, com saúde, para que ele pudesse auferir benefícios através desses animais. E, portanto, ele, sem dúvida, terá atenuantes, mas ele participará da culpa de pertencer a um grupo que adota, portanto, os nossos irmãos como escravos. A desigualdade de aptidões não coloca certas raças sob dependências de raças mais inteligentes? É uma outra pergunta. Ele responde, sim, para elevá-las e não para embrutecê-las na servidão. Por longo tempo, o homem considerou certas raças como animais domésticos e julgaram-se no direito de vendê-los como animais. Diziam ter sangue mais puro. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito insensatos. Quer dizer, os espíritos consideram insensatos aqueles que pensavam desta forma. Isso fazia parte do pensamento do homem, que por mais ignorante que fosse, ele naturalmente se desculpava dessa forma. Na verdade, até um século atrás, um século e meio, a escravidão era bastante intensa na Terra e o homem já era dotado de um vasto grau de inteligência. E, portanto, dificilmente se deve acreditar de que ele estava sendo sincero. Talvez para burlar a própria confiança, a própria consciência, desculpem, ele falasse tudo isso. Mas, na verdade, ele sabia e sabe até hoje que é um grave erro dos costumes da nossa sociedade. Agora, a questão 932. Há homens que tratam bem seus escravos e pensam que a liberdade os exporiam a maiores privações. Que dizer disso? Eles também têm grande cuidado com os seus cavalos e bois, aquilo que eu respondi há pouco. Quer dizer, eles tratam bem os escravos, como também eles tratam bem os seus animais, porque precisam oferir benefícios em função do trabalho dos seus animais. Eles estão incluídos, portanto, entre aqueles que escravizam os nossos irmãos. Aí Kardec, na questão 833, aborda a liberdade de pensamento.
Então, o que ele conseguiu dos espíritos? Dessa pergunta que faz: há no homem algo que escape a todo constrangimento e lhe permita desfrutar da liberdade absoluta? Há no homem algo que escape a todo constrangimento e lhe permita desfrutar da liberdade absoluta? E os espíritos respondem: pelo pensamento desfrutam da liberdade sem limites. Pode impedir-se a sua manifestação, mas nunca aniquilá-lo. Ou seja, o nosso pensamento, segundo o ensinamento dos espíritos, ele é perceptível na sua integralidade somente por Deus. E só Deus pode nos absolver ou nos condenar, porque é aquele único que consegue nos conhecer em profundidade, porque conhece todos os nossos pensamentos. Porquanto aqui na Terra e nas regiões fronteiriças do mundo espiritual, fronteiriça à Terra, o pensamento pode ser oculto. Não se sabe como é em regiões mais elevadas, como tudo acontece. Mas aqui no mundo espiritual, que é conduzido pelas forças da Terra, que nos abriga após o desencarne, nós ainda escondemos o pensamento, e mais especialmente no mundo em que nós estamos vivendo. Porém, para Deus, não conseguimos esconder. Aí porque, se as leis de Deus residem em nossa consciência, nós podemos dizer que elas são muito mais severas do que as leis humanas, que estão baseadas em argumentos, em textos, em probabilidades, em meios em que nós conseguimos provar ou deixar de provar esse ou aquele acontecimento. Quando, na verdade, as leis de Deus, o próprio juiz, somos nós próprios que carregamos conosco estas leis em nossa consciência. Na questão 834, o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só ele pode conhecê-lo, condená-lo ou absolvê-lo, conforme eu já havia me referido anteriormente. Agora ele aborda a liberdade de consciência, na questão 835. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar? E os espíritos respondem: é um pensamento íntimo do homem, igual a todos os outros pensamentos. E a liberdade de consciência é um pensamento íntimo do homem. É aquilo que ele se mantém a pensar constantemente, exprimindo a sua personalidade de forma automática, de forma simples e de forma ininterrupta. Portanto, ele é senhor do seu próprio pensamento. O homem tem o direito de entravar a liberdade de consciência? Não, o homem não tem o direito, não mais do que a liberdade de pensar. Só Deus pode julgar a consciência. O homem regula suas relações sociais por suas leis. Deus, por suas leis, regula as relações do homem com Deus. Quer dizer, através das leis humanas, dos nossos códigos de ética, códigos penais, códigos civis, nós regulamos as relações humanas, de um homem para com outro homem. E através das leis de Deus, ele regula a relação do homem com ele próprio, com a divindade. Todos nós estamos conectados com Deus. E Deus desempenha o seu papel de poder e de conexão absoluta com todas as suas criaturas, porque ele nos dirige automaticamente com os seus pensamentos de amor constante e ininterrupto, de amor e de sabedoria. E com isso ele consegue administrar em harmonia todo o universo. Qual o resultado do entrave à liberdade de consciência? E a resposta é essa. A liberdade de consciência é caracterizada de civilização e progresso. Constranger o homem é torná-los hipócritas.
nunca devemos constranger o homem. Estaríamos transformando o homem em hipócritas. O resultado do entrave da liberdade de consciência, qual seria o resultado? Seria esse. Portanto, não é possível que venhamos a imaginar desta forma. Toda crença, ainda que falsa, nutre a mente. Toda crença, ainda que falsa, nutre a nossa mente. A crença é respeitável quando é sincera. Embora a crença não seja real, verdadeira, ela seja fruto de conceito da própria filosofia que reside em nossa mente, que é ainda mergulhada no obscurantismo, na ignorância, gera os conceitos de ordem filosófica, por mais atrasada que seja a comunidade. Portanto, aí, se é sincera, a ideologia merece todo o respeito da espiritualidade. Se não é sincera, então ela tende a desaparecer por si mesma, porque não é permitido por Deus que elas permaneçam sempre. Somos repreensíveis por escandalizar aqueles que não pensam como nós. Somos repreensíveis por escandalizar aqueles que não pensam como nós, ou seja, criticar ou ensinar de uma forma ou de outra aqueles que não pensam da forma em que nós mesmos pensamos. É falta de caridade e atentado contra a liberdade de pensamento. Portanto, quando Deus nos concedeu liberdade de pensamento, tudo aquilo que Deus concede ao homem é algo extraordinário, é diferente daquilo que o homem promete a outro homem, é diferente daquilo que um homem, com o seu poder de administração, com o seu poder instituído, promete aos cidadãos. E, portanto, nós somos todos livres e nem temos o direito de criticar aqueles que pensam diferente de nós. É necessário que o espírita cristão, o espírita kardecista, entenda desta maneira, para que ele saiba conviver com todos os nossos irmãos, aqueles que têm ideologias religiosas diferentes da nossa. A missão do Espiritismo é esclarecer a sociedade humana. Então tenhamos paciência, confiemos em Deus, em suas leis, porque todos serão esclarecidos no futuro. E, portanto, vamos respeitar as ideias do nosso próximo, assim como nos sentimos felizes quando eles respeitam as nossas ideias. Desta forma, nós estaremos mais próximos de ganhar a confiança dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Podemos entravar as crenças que perturbam a sociedade, é atentar contra a liberdade de consciência. Podemos reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. A crença íntima está dentro da nossa consciência. Nós podemos reprovar os atos, reprimir essa ou aquela conduta que seja consequente das emoções geradas, que se transformam em atos dos nossos semelhantes. No entanto, a sua crença íntima pertence a ele. Ele poderá ocultar de nós na terra. Portanto, faz parte do pensamento que foi concedido por Deus, liberdade plena para todos os homens. Devemos deixar propagarem-se as doutrinas perniciosas ou devemos procurar conduzi-la à verdade àqueles que seguiram falsos princípios? Certamente, com o Evangelho, com a doçura, com o ensinamento, não pela força, mas pela doçura da palavra, da cortesia, da compreensão absoluta através dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Algo deve ser imposto, é o bem e a fraternidade. Convicções não se impõem. Nós temos uma revelação no livro Mecanismos da Mediunidade, nosso caro André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma informação muito simples, porque somente no futuro que se aproxima é que o homem terá
eu creio, mais informações e dará mais atenção a esta informação de suma importância. Ele diz que todos nós estamos subordinados a uma lei que se chama lei do campo mental. Portanto, até as leis que regem as nossas decisões no campo das ideologias estão subordinadas, portanto, aos princípios instituídos pelas diretrizes de Deus. Como seria a nossa mente se nós estivéssemos simplesmente ao sabor do nosso desejo, sem que nos subordinássemos a leis às quais a mente naturalmente deve se impor? E não nos sentimos livres, porque as imposições divinas não atingem a liberdade dos homens. Mas no futuro, todos nós iremos compreender de que não adianta tentar convencer os nossos semelhantes para pensar da forma como nós pensamos, porque isto é uma questão de ordem pessoal. Portanto, na Terra, nós teremos a vitória do Evangelho no momento preciso, porque a instituição das sociedades, como elas se apresentam, é realizado no mundo dos espíritos superiores e, portanto, estejamos sempre calmos e pacientes como espíritas, porque tudo irá acontecer de conformidade com o planejamento e as diretrizes estabelecidas por Jesus na sua esfera de ação, no que diz respeito à administração dos princípios da doutrina dos espíritos. A prática da lei de amor e caridade na sua pureza, em sua ampla aplicação, é sinal de uma doutrina boa. A prática da lei de amor e caridade na sua pureza, em sua ampla aplicação, é um sinal de uma doutrina boa. Portanto, qualquer que seja a doutrina, qualquer que seja a ideologia, desde que ela pratique o amor ao próximo através da utilização dos braços, das suas mãos, do coração, através da prática da caridade, ela é uma doutrina muito boa e todos aqueles que a praticam caminham para o esclarecimento, para o aprendizado do Evangelho de Jesus. E agora, para finalizar, nós vamos abordar o último item, que é o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio em seus atos? Eles respondem sim. O livre-arbítrio é uma realidade. Sem o livre-arbítrio, o homem seria só uma máquina. Portanto, desde os primeiros instantes da vida é que atua em nós o livre-arbítrio. Onde estão os instantes iniciais da nossa existência, da nossa criação individual? Só Deus sabe. Esta revelação não existe no acervo de informações dos espíritos. Somente Deus sabe o momento exato, inicial em que Ele criou cada um de nós. Mas nós sabemos que fomos criados em diferentes momentos, daí porque hoje a sociedade heterogênea da Terra é composta por pessoas de idades diferentes, com conquistas morais e conquistas culturais diferentes, exatamente por causa deste fator de grande importância que é a nossa própria idade espiritual. As predisposições instintivas que o homem traz não é obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. As predisposições vêm do passado, do espírito, quando incitam ao mal, pode ser secundados por espíritos amigos, mas não há arrastamentos irresistíveis. Lembremos-nos, querer é poder. Portanto, tudo é muito bem planejado e tudo está dentro das possibilidades. O homem no mundo, ele gera questiúnculas, que são filhas do academicismo, filhas da maneira, da forma como nós nos conduzimos no ambiente do aprendizado, da obtenção de cultura. Porém, nós, como espíritas, devemos demonstrar nossa humildade diante da grandeza de Jesus, que dirige a casa espírita, que dirige a doutrina dos espíritos,
E estes espíritos que nos orientam, que nos auxiliam, dispõem de meios que nós desconhecemos. Então, não temos absolutamente o direito de fazer críticas semelhantes àquelas que se faz no nosso ambiente de aprendizado, no ambiente academicista que nós desenvolvemos. O nosso caro Emmanuel, no livro Emmanuel, que leva o nome dele próprio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que a influência do pensamento academicista será um dos grandes gigantes que serão abatidos no futuro pela doutrina dos espíritos. Está escrito no livro Emmanuel. Trata da influência do organismo. A culpa mal é do espírito. Quer dizer, o organismo exerce influência sobre o espírito. No entanto, a supremacia será sempre do pensamento. Isso é uma abordagem feita na questão 846. E a 847, ele trata da matéria. O homem, sendo vão e orgulhoso, pode nascer no corpo de um idiota. Isso é onde está a ação da matéria. Ou seja, facilmente os espíritos podem atender muitos pedidos que são realizados por pessoas que preparam-se para novas reencarnações. Então, no estágio de evolução em que nós nos encontramos, nós podemos participar, solicitar que venhamos a reencarnar com os característicos ideais para atuar nesse ou naquele setor. Ou nós reencarnarmos com a doença, por exemplo, da cegueira, da mudez, sermos surdo-mudos, sermos cegos. Então, são enfermidades facilmente provocadas pelo poder que os espíritos superiores detêm sobre os ascendentes genéticos que residem no corpo espiritual. Então, o grande número dessas criaturas estão reencarnadas na Terra e encontraram nesse pedido a fórmula ideal para libertarem-se da reincidência inteirada, que é o objeto que nós nos apegamos de forma automática em todo o processo de nossa individuação. A embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, absolutamente não. A pessoa está muito embriagada e comete atos repreensíveis, ela tem duas culpas. A primeira porque viciou-se no álcool, tornou-se um doente em função de ser acometido pelas forças alcoólicas. E o segundo erro é o seu cometimento. E, portanto, tem dupla culpa pela qual ele irá responder diante das leis de Deus. Qual a faculdade dominante no homem no estado selvagem? Ele responde, o instinto ou o livre-arbítrio. Aliás, ele pergunta, o instinto ou o livre-arbítrio? Os espíritos respondem, o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante às necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. As pessoas mais esclarecidas que um selvagem será mais responsável para o que faz. Portanto, o instinto, nós sabemos que é uma inteligência classificada como uma inteligência inicial, por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, onde o animal, ainda embrutecido pela ausência do pensamento contínuo, ele desenvolve de forma substancial o instinto. Se você toma, por exemplo, o filho de um cavalo, de uma égua, e coloca numa piscina, ele sai nadando. Se você coloca uma criança, ela morre afogada. Então, na medida em que a inteligência se desenvolve, o instinto se reduz. Então, a inteligência de Deus se estabelece em toda a sua criação e facilmente hoje tudo isso é observável por todos nós, aqueles que lidamos com os nossos irmãos inferiores, que são os animais domésticos. Agora, a última questão trata da exigência do mundo às pessoas de diferentes posições sociais. Todos temos obstáculos. Deus tudo dá e leva em conta.
Então, Deus, em suas leis, tudo é levado em conta. Daí a existência da justiça perfeita criada por Deus e da instituição da própria justiça em nossa consciência, que está, portanto, amparada pelas forças mentais que são produzidas por nós, dentro de nós, nos neurônios do nosso corpo espiritual, e que desencadeia a vida na Terra e que estabelece todas as forças que surgem em nosso corpo espiritual. Todo o potencial de energias que flui de nós parte, portanto, dos nossos pensamentos, das forças mento-eletromagnéticas que são produzidas pelo campo mental, da eletricidade que produzimos com os recursos espirituais nos neurônios do nosso corpo espiritual, que ao se desarticular, energizando o corpo físico e o corpo espiritual, pelo princípio de física, se transforma em pulsos mento-eletromagnéticos que são conduzidos ao infinito e, portanto, em nada existe o poder de Deus caracterizado como uma mágica, como um milagre. Tudo ocorre e o homem do futuro saberá na medida em que avançar na pesquisa científica e penetrar nos segredos de Deus. Muito obrigado a todos. Eu apenas quero fazer uma referência a esse livro, Corpo Sutil, que nós lançamos há uns 2 anos atrás. Vocês podem pedir àqueles que desejam estudar o Espiritismo, desejam avançar no estudo, que irá se concretizar a partir de agora, com certeza absoluta. Este livro pode auxiliar, porque existem algumas dicas, algumas informações interessantes sobre a interpretação, sobre a obra de nosso caro André Luiz, que foi o espírito que psicografou 13 livros desde 1944 a 1968, quando foi lançado em 69, o último livro das revelações, que era o livro Evolução em Dois Mundos, do qual, e do livro Mecanismos da Mediunidade, nós tomamos algumas informações e fizemos a interpretação para auxiliar um pouco àqueles que realmente desejam estudar. Então, se você deseja estudar, pode pedir para a Rádio e TV Fraternal. Você receberá gratuitamente o livro em sua casa e terá a única despesa da postagem do correio, que é por volta de R$10 aproximadamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima, quando iremos abordar a segunda parte, as 25 últimas questões do capítulo 10 da Lei da Liberdade, do livro 3º do Livro dos Espíritos. Muito agradecido a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.